Meu nome é Joelma, sou aluna da Unicel e licenciatura em Música no primeiro semestre. E hoje eu vou entrevistar a professora Aline Suíte. Ela é professora de Educação Especial na Escola Nilza Tartucci. Nós vamos fazer algumas perguntas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a atuação da Aline na Escola de Educação Especial. Tá? Aline, qual é a sua formação? E desde quando você decidiu queria ingressar nessa carreira? Eu sou formada em Pedagogia e tenho pós em Educação Especial e Neuropsicologia aplicada à educação. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar numa escola de educação infantil e, sendo bem sincera, a minha ideia não era trabalhar com educação especial. E, na verdade, eu entrei antes mesmo de eu me formar. Então, eu era atendente e quando eu comecei a trabalhar com atendente, eu estava no primeiro ano da faculdade e eu recebi um aluno com autismo. Então eu nem tinha tido a minha matéria ainda de educação especial na faculdade e me colocaram um aluno com autismo que tinha vindo de uma outra cidade. Então, para ele e para a família era uma adaptação totalmente diferente. Foi muito difícil, ele chorava, eu chorava junto, mas conforme foi passando o ano a gente foi criando um vínculo muito grande. E eu comecei a ter um olhar diferente para isso. Por fim, ele saiu da escola, né? E surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Escola de Educação Especial. Então, logo que eu saí do infantil, eu vim pra cá. Então foi assim que você começou? Foi assim que eu comecei, eu lembro até hoje do aluno. Esse aluno fez, tipo assim, um divisor na sua área, né? Quanto tempo que você atua nessa área? De educação especial faz 3 anos e meio. Uhum. E infantil no total, que você começou a atuar como professora? Eu trabalhei 5 anos na educação infantil, mas como professora mesmo 3 anos. Então assim, um total de quantos anos mais ou menos? Uns 8 anos, Uns 8 mais anos. ou menos. E como que você prepara suas aulas? Então, aqui a gente acaba tendo vários alunos de deficiências múltiplas dentro de uma sala de aula. Então a gente precisa olhar toda a anamnese desse aluno, os documentos que ele traz das outras escolas e ver o que ele precisa e o que ele consegue realizar. Então a gente estava conversando, né? A gente tem uma média de 3 tipos de alunos diferentes dentro de uma sala de aula. Então a gente sempre olha o que cada um precisa para tentar trabalhar de uma forma mais individualizada. Então assim, é uma aula preparada para o aluno de forma individualizada, não é assim um plano regular, né, de aula, é conforme a necessidade dele, a anamnese que exige na educação especial. A gente tem um plano, que é um plano global, que daí a gente precisa entregar para a Secretaria de Educação. Tem um fixo, só um global para aquela turma. Mas aí a gente, como professor, a gente faz as adaptações necessárias que passa só para pedagogo. Esses documentos de adaptações não são passados adiante. Entendi. E como que é o seu relacionamento com os alunos? É muito gostoso. É algo desafiador no começo, né? Porque assim como toda criança, eles precisam criar um vínculo com a gente. E eu acredito que na educação especial esse vínculo demora um pouquinho mais para ser estabelecido. Né? Mas depois, assim, você vê que com o vínculo você tem uma resposta muito mais rápida, muito melhor, muito mais prazerosa. Então, a gente tem que ter um ótimo relacionamento também para as coisas funcionarem certinho. Pra você, assim, a sua atuação hoje como professora superou suas expectativas lá de quando você estava se formando? Muito, superou bastante, né? E eu sempre, quando eu decidi ser professora, foi algo assim que eu queria ser alguém que realmente fizesse diferença na vida dos alunos. Então, quando eu comecei a faculdade, eu queria trabalhar como editora de livros. Eu queria trabalhar numa editora. A minha ideia não era ser professora. Só que quando eu comecei a fazer estágios obrigatórios, eu vi a diferença, né? Então, muitos professores acabam não dando o suporte necessário para o aluno. E eu fui uma que tive muita dificuldade na faculdade. Porque eu sempre fui uma aluna quietinha, então o professor não tinha um olhar pra mim. Então assim, conseguiu, não conseguiu, tá tudo bem também. E aí vai indo e você vai ter que ir empurrando com a barriga. Então quando eu decidi ser professora, eu queria ter um papel diferente, sabe? Eu queria realmente fazer a diferença.
foi algo que eu sempre falei, eu não vou entrar numa sala de aula se for pra eu ficar sentadinha ali, só fazendo os documentos e não dar atenção para esse aluno. Então, assim, na sua atuação, você, procura sempre atender o perfil do aluno. Não tem, o mais agitadinho, o mais quietinho, sempre ali. Então, entendi. Superou. Acho que mais assim do que eu imaginava. Mais do que eu imaginava. E em questão, assim, da tecnologia, você acredita que a tecnologia pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem na educação especial? Então, eu vejo que, no geral, a tecnologia é algo que a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo dentro da sala de aula. Porque a gente sabe que na internet tudo é muito rápido, as pesquisas, tudo aparece muito rápido. Então é algo que eu, Aline, fico meio preocupada hoje em dia, porque é algo que precisa ter um supervisionamento ali de perto, sabe? Eu acredito que para a educação especial ele ajuda sim, desde que o professor tenha um conhecimento de como usar essa ferramenta. Porque a gente sabe que é tudo muito perigoso. Mas tendo um bom manuseio da ferramenta, eu acredito que sim. Eu queria que você falasse um pouquinho das maiores dificuldades que você, assim, observa dentro dessa área de atuação. As maiores dificuldades que você passou e que você passa para atuar nessa área. No geral, né? De forma geral. Ou dos demais profissionais também, que você observa, assim. Então, até antes de vocês chegarem, era uma coisa que eu estava conversando com outras professoras, né? Que como que a gente vê a educação daqui 5 anos? E qual é a nossa maior dificuldade? Eu acredito que, no geral, o que mais impacta ali no nosso trabalho no dia a dia é a falta de reconhecimento e valorização. E eu não digo nem na questão financeira, não, pelo contrário. A gente sabe a nossa importância desde a educação infantil. Então, quando eu comecei na educação infantil, eu não acreditava que a educação infantil tinha realmente um papel muito importante na formação deles. Isso. E então é algo que você só percebe quando você está ali dentro. A valorização de todos os detalhes. Então até esses dias eu estava conversando com uma professora. O simples fato de você aprender a usar uma tesoura não é só um corte. Ele te dá um direcionamento ali no teu dia a dia, no teu sentido de direção. Então algo tão simples, por trás tem muita diferença e é algo que muitas vezes não é valorizado. É só um pintar, é só um montar um quebra-cabeça. Então essa questão de reconhecer. Mas isso que você diz, você acha que é da parte dos alunos ou da sociedade em geral? Da sociedade em geral. Da sociedade. Desde os pais até... No geral, entendi. Sim. Quais as características, ao seu olhar, de um profissional de qualidade deve desenvolver? Que um profissional de qualidade deve desenvolver? Eu acho que é bem aquela questão que eu comentei de você saber que você tem importância. Então você olhar para o aluno, ver o que ele precisa e realmente dar o seu melhor, né? E hoje até um dos desafios é que a gente vê muitos professores cansados. Chega uma hora que acaba cansando, né? Pela falta de valorização, de estímulo, reconhecimento. Então muitos professores hoje estão cansados. Ainda mais na educação especial, né? Que ainda é menos vista, ainda precisa de uma inclusão maior, né? Na sociedade. É bem essa questão mesmo, de você se sentir valorizado e dar o teu melhor todo dia. Porque às vezes a gente tá cansado, mas a gente sabe que eles dependem da gente pra aprender. Então essa é a nossa função. Como você enxerga o cenário atual da educação no Brasil? Pode ser dentro da educação especial. Talvez não a educação regular, mas a educação especial. Como você vê o cenário? Eu acredito que a educação especial tem tido um olhar melhor comparado ao que era antes. Porque há muitos anos, assim, até quando a gente vai ver alguns filmes, não tinha uma escola inclusiva para eles. Então os pais vinham e deixavam eles, e eu vejo que hoje em dia isso está melhorando. A educação especial está tendo um olhar assim, mais cuidadoso, mas conseguem valorizar que a gente tem um papel importante aqui e a diferença. Tanto que a gente tem muitos alunos que saem da educação especial, que vão para o regular. Só que chega no regular, a família percebe que não tem aquilo que aquela criança precisa e eles retornam. Então eu percebo que a educação especial, de uma forma geral, tem tido
um olhar melhor, assim, sabe? Então o que você traz é muito rico pra gente, como aluno, sabe? Sim. Como aluno. Não, o que me deixa, assim, na dúvida nessa questão é que, assim, como eu falei, eu sou nova. Eu tô pra ser chamada num concurso e teve toda aquela questão das escolas serem privatizadas. Que teve muitos professores que são concursados que foram contra isso. E, claro, pra mim, é o sonho de qualquer professor, eu acho, ser concursado, ter uma estabilidade. Só que o pessoal confunde muito essa questão de ter uma estabilidade. E ter uma estabilidade de você não fazer nada, você deixar de fazer aquilo que você se especializou pra fazer. Então, o que eu vejo, assim, que o que tá barrando a educação hoje são professores que cansaram, porque não teve valorização, não tô dizendo que é preguiça ou não, mas eles estão cansados. Então eles chegam na sala do ensino fundamental e até a experiência dos próprios professores. Que a gente tem professores concursados aqui, que trabalham de manhã, e de tarde vão pro regular. Então eles têm essa realidade e a gente acaba comentando. Então os professores estão cansados. Eles não olham pro aluno e veem o que aquele aluno está precisando. E até mesmo eu me formei já faz, não sei, acho que uns 12 anos. Mas eu tenho na minha mente os professores que realmente queriam fazer diferença e os professores que não queriam. Então hoje o que a gente mais tem são professores jovens que querem fazer diferença, que eu acredito que é assim como você, só que são muito desvalorizados por conta daqueles professores que estão cansados. Né? Então a gente tem aquela imagem do professor que não faz nada, o professor que só quer ficar... Não faz nada, o professor não faz nada. Só fica ali, assina a prova, assina os trabalhos. E eu, Aline, pra mim, essa é a maior dificuldade, sabe? Diferenciar que tem profissionais bons que estão vindo, assim, com toda a energia pra ir lá e fazer o melhor. Eu acho que é isso que a educação precisa hoje. A gente tá precisando de professores que realmente querem fazer diferença. E a gente tá precisando de diferença. Então, assim, pra quem está começando nessa área, você, tipo, o que você diria? Assim, como começar com a sua experiência? O que eu diria, se fosse pra Aline de antes, porque eu também achei que ser professora era super tranquilo, né? Mas não, por mais que a gente tenha aquelas férias, aquele recesso, gente, a gente chega em casa muitas vezes e a gente continua fazendo avaliação, a gente continua procurando atividade, porque por mais que a gente tenha hora de atividade pra isso, não é o suficiente. Então, é uma extensão. Você termina o seu trabalho na sua casa. Então não é tão simples assim você ir lá e só procurar o que você vai fazer. Não é fácil. Parece tão fácil, né? A gente só vem dar aula, tem um dia inteiro pra programar as atividades, só que ainda assim não é o suficiente. Então pode ter certeza que você vai levar serviço pra casa, o marido vai ajudar, o irmão vai ajudar, todo mundo vai ajudar. Então, a família toda vai interessar. Não acho que não vai trabalhar porque vai trabalhar muito. Quais são as suas expectativas pra sua carreira daqui 5 anos? Tem então um concurso, estou esperando para ser chamada para assumir fundamental. Então é algo que eu teria que abrir mão da educação especial. Então é algo que eu fico muito em dúvida, assim, sabe? Mas eu acredito que, independente de onde eu esteja, a ideia é essa, fazer a diferença, olhar para cada um deles, o que cada um precisa e dar o meu melhor. Fazer a diferença. Sim. Então pode ser que daqui a 5 anos você esteja concursada? Concursada, se Deus quiser. E na educação fundamental. No fundamental. Isso. Ou, né, o futuro vai cabe ao futuro saber, mas a princípio é isso. Isso, a princípio é isso. Mas a educação especial realmente tem um papel muito importante, assim, sabe? A gente acredita que a inclusão está sendo feita no regular junto com os alunos. Mas basta a gente ficar meio período lá que a gente vê que realmente aquele aluno ele não tá sendo incluído. Está sendo excluído, realmente. E aqui eles vêm, eles estão todos juntos, todos. E assim, se você estiver no ensino fundamental, se né, daqui a 5 anos, e tiver um aluno especial, precisando de uma educação especial, como que você vai gerir isso, assim? Como você hoje pensa que vai fazer? Se acontecer de você pegar ali alunos com necessidades especiais. Hoje em dia, teoricamente, é para ter os PAEs, né, que a gente fala, que são os tutores que vão ajudar. Eles são responsáveis por fazer toda a adaptação do currículo, mas muitas vezes eles não têm essa formação, né? Então a ideia é essa, olhar e atender o aluno, independente se ele tem inclusão ou não. Então se eu vejo que ele está precisando, eu vou adaptar a minha aula para ele. Por mais que seja mais trabalhoso, mas é adaptar a aula para ele, tentar ter um olhar diferente.
Sim, e aí é bom que você já tem essa experiência, Sim. né? Então aí une as duas coisas, né? Eu queria fazer uma pergunta adicional, que eu estudo psicologia também, tô na oitava semestre de psicologia. E eu queria, assim, perguntar para você, os alunos aqui da educação especial, eles fazem terapia, partes em clínicas, como que é? Tem TO, psicólogos, eles têm, assim, como que é a equipe multi, assim, com eles? Ou, assim, tem uns que só tem a escola como suporte. Será que eles têm outros suportes, assim, profissionais? Então, eu não sei como funcionam as outras escolas de educação especial, mas eu acredito que é para ser todas assim. A gente, então, falta muito profissional, mas a gente tem as vagas abertas. Então, para os TOs, né, para os terapeutas... Aqui na escola? Aqui na escola. Ah, então é aqui que faz. Aqui, os pais não saem, até porque muitas famílias não têm essa condição de levar o filho até outros lugares. A escola e depois a clínica. Isso. Então aqui a gente tem fisioterapeutas que trabalham com eles toda vez na semana. Elas fazem ali também um cronograma do que cada um precisa. Então tem as terapeutas ocupacionais, tem as psicólogas, tem assistente social, que faz todo um trabalho com a família, do que a família precisa. E até mesmo esse suporte de correr atrás dos seus direitos, né? Muitas famílias não conseguem ter essa autonomia para buscar o seu direito. Não tem muita informação também, né? Aí precisa da assistência social. Tem assistência social, fono a gente também tem. Então tá tudo aqui. Interessantíssimo. Não sair, então não tem uma clínica especializada lá onde eles são encaminhados. Todo atendimento é feito aqui, o atendimento multiprofissional. E a gente tem as duas sedes, né? Então, uma vez por mês, a gente tenta o encaixe deles com uma psiquiatra. E essa psiquiatra, ela avalia a medicação deles junto com a gente pra ver se tá indo tudo bem, se precisa fazer um ajuste, aumentar, diminuir. Então, a nossa escola é muito completa. Bem completa. Achei muito legal isso. Tem tudo. A educação e a terapia e todo o tratamento aqui. E eu queria te perguntar... dessa que você falou, tem 2 sedes, né? Isso. Você pode contar pra gente como que funciona essa sede e a outra sede? A questão pro pessoal que assiste a gente? Então, são 2 sedes, né? Como ela falou. Uma é lá no Alto da Glória, que atende as crianças dos 3 meses, que já é quando eles recebem o diagnóstico. Então, é uma coisa que a escola sempre bate na tecla. Quanto antes você souber o diagnóstico, mais chances aquele aluno tem de ter uma vida autônoma, né? Conseguir realizar suas atividades do dia a dia. Então lá eles ficam na estimulação, né? Quando eles são bebezinhos. E aí o currículo é diferenciado. Então lá eles começam as atividades do ensino fundamental, os anos iniciais. E aí também vai do que cada aluno consegue. Porque a gente sabe que tem alunos que infelizmente não vão conseguir aprender a ler e escrever. Mas que para ele aprender a abrir um pote, fechar um pote, colocar a pasta numa escova já é um grande avanço para que ele tenha uma independência na vida. Então, a gente sempre está olhando a autonomia deles. Porque assim, se um aluno ainda não consegue abrir, não consegue escovar seus dentes sozinhos, como que eu quero ensinar aquele aluno a ler e escrever? Então eles vêm pra cá e aqui eles ficam o dia inteiro. Então aqui eles têm tudo o que eles precisam durante o dia. Tem o café da manhã, tem o almoço, café da tarde. E a gente sempre tenta dar uma reforçada nessas refeições para eles. Então todo o nosso currículo fica somente no ensino fundamental, anos iniciais. E depois que eles saem daqui, completando 16 anos, eles vão pro EJA. Que daí no EJA eles trabalham o ensino fundamental, anos finais. Mas eu acredito que eles também fazem toda uma adaptação. Sim. Porque infelizmente tem muitos alunos que ainda saem sem ter uma autonomia, assim, sabe? Então é isso, você tem alunos que conseguem falar, se expressar, te olhar, entender o que você está sentindo mais ou menos, e em contrapartida tem outros que não. Precisam de ajuda para ir no banheiro, para se alimentar, e até mesmo entender, se reconhecer como indivíduo, sabe? E como que é o seu olhar para a educação no Brasil, de forma geral? Eu acho que se a gente parar, se a gente for olhar os índices, hoje o Brasil tá lá embaixo. E é um país que tem tudo, tem muitos recursos para ser o contrário, né, para estar lá em cima. Mas realmente falta profissionais qualificados e dispostos a dar o seu melhor. E a gente sabe que é uma frase clichê, na verdade, mas a educação muda o mundo. Então, pra gente ter
ter um país melhor, a gente precisa rever a nossa educação, sabe? Os índices da educação estar lá embaixo, tem muito a ver relacionado àquela discussão da privatização das escolas que a gente teve recentemente, né? Então a gente tem acho que acredito que são dois olhares diferentes, né? E eu me vejo como professora, eu quero muito ser concursada, é claro. Então como professora, eu não sei se eu sou tão a favor da privatização, mas olhando no contexto geral, olhando para os alunos e que eles merecem sim uma educação de qualidade, eu acredito que a privatização das escolas é uma coisa que pode agregar muito e ajudar nesse índice, né, da educação. Então, porque a gente analisando ali a realidade, quando você é concursado, para você ser remanejado, ou até mesmo para você perder essa estabilidade, tem que acontecer algo muito mais severo, diferente de quando você é carteira assinada. Então, se você é carteira assinada e você quer manter seu trabalho, se o teu diretor chega e fala, olha, não tá legal, a gente vai ter que mudar, você tem que mudar, Você tem que entregar resultado. Você tem que entregar o resultado. Caso contrário, né, você tem que ir embora. Não tem caixa mais ali, né? Então é diferente de quando você é concursado. Você é concursado e a gente vê casos de professores que chamam atenção 1, 2, 3 vezes, concursados, e infelizmente não se esforçam para mudar, para melhorar. Então, olhando para o olhar do aluno da educação em si, a privatização eu acredito que é a melhor forma que a gente tem para dar uma alavancada nesses índices, sabe? Perfeito. Nossa, eu me emocionei, assim, eu confesso que me emocionei em alguns relatos. É um trabalho muito bonito que vocês fazem aqui na escola e que merece todo o reconhecimento, sim, com certeza. Eu acho que esse trabalho da Uniaselv também permite isso, né? Esse trabalho permite, assim, ouvir mais sobre vocês e conhecer mais, valorizar mais esse trabalho, né? O quanto é importante para as famílias, para a criança e para a sociedade de modo geral, né? Sim. Muito bom. Obrigada, viu, Aline? Muito obrigada. Foi muito bom.